Então, o bloquinho da figura parte da posição A com velocidade 0, desce o plano inclinado, passa pelo plano horizontal e faz a curva, né, conforme a figura. Então, o raio foi fornecido aqui a 2 metros, a massa do bloquinho é 300 gramas, que é 0,3 quilogramas, e a velocidade, então, inicial aqui é 0. Tá? Então, a altura H é fornecida para o item A como sendo 5 metros e pede que determine-se a velocidade quando ele passa pela posição B. Então, ele sai do repouso, adquire velocidade, na medida que ele está descendo, vai perdendo altura e vai adquirindo velocidade. Passa pela posição B com uma certa velocidade constante, uma vez que não tem atrito, e começa a subir ao longo desse trilho e faz a curva. Então, na letra A, para resolvermos, né, queremos determinar a velocidade que passa por B. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é o diagrama das forças que agem sobre o bloco aqui no plano inclinado, que nós temos, então, a força normal, que é uma força perpendicular ao deslocamento, uma vez que o bloco, né, desce o plano inclinado, e a força peso. Como a força normal é perpendicular ao deslocamento ao longo do plano inclinado, ela não realiza trabalho. A única força que realiza trabalho sobre o bloco, quando ele se movimenta ao longo do plano inclinado, é a força peso. Sabemos que a força peso é uma força conservativa. Tá? Então, aqui nós temos uma observação, né, que nos dá como conclusão que há conservação da energia mecânica do bloco ao longo dessa trajetória. Então, sabemos que a altura H é 5 e que ele vai passar no ponto B com uma certa velocidade. Primeira coisa a fazer é traçar o referencial. Não podemos esquecer do referencial, que é um nível de energia 0, escolhido no ponto mais baixo da trajetória, que está desenhado aqui em verde. Então, para todo o exercício, nós vamos considerar o nível de energia 0 no ponto mais baixo, que é essa linha verde que foi representada. Assim, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Qual é a energia mecânica que o bloco tem no ponto A? Simplesmente a energia potencial gravitacional, uma vez que a velocidade em A é 0. Quando ele passa por B, a altura deste ponto em relação ao referencial é 0, assim não tem energia potencial gravitacional, só tem energia cinética, mv, neste ponto B ao quadrado, sobre 2. Podemos simplificar as massas e substitui-se. O G é 10, a altura é 5, igual a velocidade no ponto B ao quadrado sobre 2. Desta equação da conservação da energia mecânica, chegamos que a velocidade no ponto B é 10 metros por segundo. Esta é a velocidade com que o bloco passa pelo ponto B. Letra B. Supondo ainda que a altura seja de 5 metros, determine o trabalho realizado pela força-peso no percurso AB. Então, quando o bloco desce o plano inclinado, qual é o trabalho da força-peso? Olhamos aqui o diagrama, né? A força-peso, ela faz um ângulo, né, com o plano inclinado, que eu chamei de θ. O ângulo que o plano inclinado faz com o plano horizontal eu chamei de θ. E a força-peso, então, faz um ângulo θ, este mesmo ângulo com o eixo Y, com a normal. Tá? Então, repito, o ângulo que o plano inclinado faz com o plano horizontal é θ, e no diagrama este ângulo aparece aqui, tá? Aqui, entre a normal e o peso. Bem, lembramos que o trabalho da força-peso, né, é o módulo da força-peso vezes o deslocamento AB vezes
o cosseno do ângulo entre a força-peso e o deslocamento AB. O AB é ao longo do plano inclinado, a força-peso está na vertical, então o ângulo que a força-peso faz com o eixo X seria este, o complemento do ângulo θ. Em vez de nós usarmos o cosseno do complemento deste ângulo, vamos mudar a razão trigonométrica e vamos usar seno do ângulo, então. Tá? Ok. Então, substituindo na equação, tá? Peso, que é o mg, vezes o deslocamento AB, vezes o seno do ângulo θ. Olhando na figura, o seno do ângulo θ é o cateto oposto H sobre a hipotenusa AB, que está aqui, donde a altura H é AB seno θ. AB seno θ aparece nesta equação. Então, AB seno θ. Logo, este AB seno θ da equação do trabalho da força-peso é a própria altura H. Logo, o trabalho da força-peso vai ser mg vezes H, porque o peso, lembrando, é mg e AB seno θ é o próprio H. Então, resumindo, concluímos que a força-peso só realiza trabalho no deslocamento vertical, ou seja, na altura H. Substituindo, então, o trabalho do peso é a massa, 0,3, o G é 10 e a altura H que foi fornecida é 5. Então, o trabalho da força-peso, 15 joules. Para resolvermos a letra C, não esqueçamos que o nível de energia zero está aqui, no ponto mais baixo. Então, o bloquinho passa agora, novamente, faz a mesma trajetória, só que o H não é fornecido. O H agora não é 5. Está pedindo essa mínima altura H para quê? Quando ele passa pelo ponto D, que é o ponto mais alto da trajetória, aqui em cima, ele exerce uma força contra o trilho de 5 newtons. Então, se ele exerce uma força contra o trilho de 5 newtons, o trilho exerce sobre ele essa força que eu estou chamando de normal, de 5 newtons, em módulo igual, né? E, então, fazendo o diagrama do bloquinho no ponto mais alto, lá no ponto D, nós vamos ter a normal e a força-peso. De modo que, fazendo a soma das forças na direção, então, do eixo X, normal mais o peso, vai dar força centrípeta. MV, neste ponto D ao quadrado, sobre R. O raio é fornecido, né, que é 2... O N é 5 e o peso é 3, vezes, então, a normal é 5, peso é 3, igual M, que é a massa 0,3, a velocidade no ponto D ao quadrado sobre 2. A única variável é a velocidade, substituindo, então, velocidade no ponto D ao quadrado é 53,3 metros por segundo ao quadrado. Deixamos ao quadrado para se substituir com maior facilidade na próxima equação. Então, vamos igualar agora energia mecânica do ponto A com a energia mecânica no ponto D. No ponto A, né, nós temos somente energia cinética, somente energia potencial gravitacional, porque a velocidade inicial é 0. Então, mgh igual. Do ponto D vai passar com uma certa velocidade. Então, tem energia cinética, m, velocidade no ponto D ao quadrado sobre 2, e está uma altura h, que é o dobro do raio. Podemos simplificar as massas e substituir o g é 10 vezes h, igual velocidade no ponto D ao quadrado, 53,3 sobre 2, mais 10, que é o G, 2 vezes o raio dá 4. E aí nós vamos obter que a altura vai dar 6,67.
metros.